Muito bem, lição número 12, a parte de segunda-feira. É preciso morrer antes de conhecer a vontade de Deus. Isso nos remete à figura do grão de trigo. Jesus disse, se o grão de trigo cair na terra, se ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele frutifica e dá muito fruto. Então, a expressão de Jesus, que o grão precisa morrer, é uma submissão, é uma figura de submissão a Deus. É preciso conhecer a vontade de Deus para que possamos servi-lo de maneira plena. Mas isso não será possível se a pessoa não se submeter a Deus. E a submissão é chamada de a morte do grão. Por isso que muitos hoje perguntam, qual é a vontade divina? Como é a vontade divina para a minha vida? Como posso, assim, saber o que Deus quer de mim? Qual como eu posso interpretar a mensagem de Deus para a minha vida? Há pessoas que não conseguem entender. Há pessoas que abrem a Bíblia aleatoriamente e pousam o olhar sobre um verso bíblico, e então a pessoa acredita que aquilo significa a vontade de Deus para a sua vida. E a pessoa pergunta, como eu posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? São perguntas que as respostas estão na palavra de Deus. Por isso, fazer a vontade divina significa entregar-se totalmente nas mãos do Senhor. Significa, algumas vezes, ter que sofrer para fazer a vontade divina. Significa suportar provações na vida. Significa pregar o Evangelho, ter oposição, renunciar ao mundo. E se isso for feito de acordo com a vontade divina, nós estaremos fazendo a vontade de Deus. Nem sempre fazer a vontade de Deus significa a pessoa viver assim em brancas nuvens, em plumas. Na verdade, o apóstolo Paulo diz, todos aqueles que querem viver piedosamente padecerão perseguições, porque vai levantar-se contra um inimigo que é feroz. E por isso, fazer a vontade divina significa a pessoa morrer para o eu e deixar o Espírito Santo controlar a vida. Pergunta de número 3 da lição de segunda-feira. Mas antes de fazer a pergunta número 3, eu quero mencionar um texto de Ellen White, que foi transcrito para Meditações Matinais do ano de 1980, na página 135. Diz esse texto bíblico, esse texto da escritora Ellen White, o seguinte: na Bíblia, a vontade de Deus é revelada com clareza. Deus espera que todo indivíduo use seus dons de modo que lhe proporcione, um crescente conhecimento das coisas de Deus, habilitando-o a fazer progresso e a tornar-se cada vez mais refinado, enobrecido e purificado. Então, fazer a vontade de Deus é entregar-se plenamente, é obter conhecimento da vontade divina. Se tiver que ser purificado, nós teremos que passar pelo crisol, e muitas vezes um crisol que nos causa assim até sofrimento, perda de algumas situações, perda de amigos, renúncia de algumas coisas, de algumas condições. Seja qual for a situação que o cristão passe, tem que saber que Deus estará presente para ajudar a pessoa a superar aquele momento. É preciso morrer para o eu antes de conhecer a plena vontade do Senhor para nós. É realmente a figura do grão de trigo. Tem que morrer para frutificar. A pergunta número 3 é como o apóstolo Paulo mostrou a forma de conhecermos a vontade divina. Romanos 12, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo fala de um sacrifício pessoal, para que a pessoa possa experimentar a vontade divina. Então, para a pergunta, como o apóstolo Paulo mostrou a forma de conhecermos a vontade divina? Resposta: a forma de conhecermos a vontade divina é conhecermos a misericórdia divina, nos oferecermos como um sacrifício vivo e ter a nossa mente renovada. Para entender a misericórdia divina, nós temos que reconhecer o tamanho da nossa pecaminosidade. Porque sem isso
nós não teremos condições de salvação, porque não estaremos avaliando a misericórdia divina, o quanto eu sou pecador, o quanto a misericórdia divina ela me alcança. Quando o rei Ricardo I estava visitando as galés, galés eram os porões dos navios em que presos eram colocados para remar os navios no meio do mar. Não havia motor ainda nos navios. Então, havia então os prisioneiros, cada um no seu lugar, com um remo, eles então movimentavam aqueles grandes navios. E um dia o rei Ricardo entrou em um navio, havia mais ou menos uns 200 detentos. E ele olhou aqueles homens todos. Saiu perguntando para aqueles homens, por que você está aqui? Ele disse, eu estou aqui porque alguém me delatou. O outro, por que você está aqui? Eu estou aqui porque fizeram uma acusação falsa contra mim. E você, por que está aqui? Eu estou aqui porque não devia estar. Eu não fiz nada de mal. E assim o rei Ricardo foi percebendo que todos aqueles homens, cada um tinha uma desculpa, nenhum assumia a sua culpa real. Mas ele viu um homem lá no canto, de cabeça baixa, que não ousava levantar sequer a cabeça. O rei Ricardo foi até ele e disse, e você, por que está aqui? O homem baixou a cabeça e disse, Senhor, eu estou aqui porque eu mereço. Eu fiz o que é errado, então eu tenho que pagar pelos meus crimes. Então eu estou aqui. Não me importa de estar aqui, nem que seja até o final da minha vida, nem que eu saia daqui velhinho, mas eu quero pagar tudo que eu devo, porque eu fiz de mal e devo pagar. O rei Ricardo disse para o comandante, libertem este homem. Está em condições de voltar a valorizar a liberdade. Os outros todos, nenhum deles assumiu a culpa, mas esse homem está pronto para voltar a merecer a liberdade. Aquele homem foi colocado em liberdade, ele procurou servir a Deus, reconhecendo a misericórdia e o tamanho da sua pecaminosidade. Nós só poderemos conhecer a vontade divina quando conhecermos a misericórdia divina. E para conhecermos a misericórdia divina, nós temos que assumir que somos pecadores e carecemos de um grande Salvador. É preciso fazer um sacrifício vivo para entregar-se a Deus. Isso representa entregar o controle de tudo que você tem nas mãos do nosso Senhor. Não é uma tarefa fácil, porque nós queremos ser o comandante da nossa vida. Nós não queremos ser direcionados por ninguém, nem por nenhuma força. Por isso, é a tarefa mais difícil que tem. O apóstolo Paulo diz que vocês têm que fazer um sacrifício vivo, se entregar plenamente a Deus, para que vocês tenham a renovação do vosso entendimento e assim vocês conheçam qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso só pode ser feito através do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que não é um processo simples e fácil. Um chinês, homem de cultura, ia passando na rua no momento em que Hudson Taylor, o grande missionário da China, estava pregando sobre o amor de Jesus. Aquele homem tinha alguns vícios, era viciado em ópio e havia feito algumas coisas erradas já na vida. Mas ele ouviu Hudson Taylor falar de Jesus. Ele parou por um momento e disse, se existe um tal Salvador como o Senhor Jesus, tem que haver uma mudança real na vida de uma pessoa para que possa aceitar esse Salvador. Ele ficou ouvindo alguns momentos, entregou o coração a Jesus. Voltou outras vezes para escutar a pregação e teve certeza de que Jesus era um grande Salvador. Ele entregou o seu eu para o Espírito Santo controlar. Não demorou alguns dias e esse homem já tinha mais de 50 pessoas que também queriam entregar o coração a Jesus. As pessoas reconheceram que ele havia modificado de uma maneira plena. Ele entregou o controle da sua vida para o Espírito Santo. Ele crucificou o seu eu, vivendo só para Deus. Quando pensamos em fazer a vontade divina, nós descobrimos que precisamos mudar e melhorar em algumas áreas da nossa vida. E que o Espírito Santo vai mexer conosco para que o nosso eu, ele possa aceitar as mudanças que ele vai fazer. Mesmo que isso represente um sacrifício vivo para agradar a Deus. Quando a pessoa consegue assumir que Deus vai controlar a sua vida, ele está no primeiro passo para se tornar um grão de trigo que morre para frutificar-se. Quando Harriet Beecher, ela escreveu o livro A Cabana do Pai Tomás, mas era uma moça muito devassa, ela tinha muitos pecados na vida, praticava muitos pecados, e ela não via como podia se entregar a Jesus de maneira plena e fazer a sua vontade.
Um dia, o pai dela, o pastor Bicker, pregou um sermão maravilhoso sobre como Jesus transforma as vidas. Ela estava no auditório e aquele sermão penetrou no coração dela de uma forma tão plena que ela sentiu uma iluminação na sua vida. Começou a sorrir baixinho, porque ela descobriu que ela poderia entregar a sua vontade nas mãos de Deus. Saiu feliz daquela reunião, porque ela havia entregue sua vida nas mãos de Deus, ela havia morrido para o seu eu, entregue o controle nas mãos do Espírito Santo. Tornou-se uma devota cristã, tornou-se uma pessoa abençoada nas mãos de Deus, assim como uma ovelha segue assim com toda clareza o seu pastor, com toda humildade. Ela passou a seguir Jesus de uma maneira plena. Naquele dia renunciou todos os pecados que cometia, sentiu a renovação de sua mente e voltou para casa num mundo novo de alegria e paz. Seus amigos estranharam e disseram: Henriette, o que está acontecendo com você? Ela disse: encontrei Jesus, não pratico mais as coisas que eu praticava. Eu agora sou de Cristo e agora farei a sua vontade. Alguns amigos ficaram impressionados e também entregaram o coração a Jesus por ver a mudança naquela vida. A Henriette Bicker aprendeu a morrer como um grão de trigo antes de conhecer a vontade divina. Devemos fazer assim também. Pode ser que você já sirva a Deus muitos anos. Pode ser que você seja uma pessoa que esteja cumprindo aquilo que Deus pediu, tem feito suas orações, suas meditações, mas às vezes não entregou ainda a direção de sua vida nas mãos do Espírito Santo. É preciso morrer antes de conhecer a vontade divina. Quando eu digo morrer, significa entregar o controle da vida nas mãos do Espírito Santo. Deus abençoe você. E Deus nos abençoe como pessoas e como um povo, para que possamos fazer a vontade divina. Deus abençoe, possamos morrer para o eu e deixar Cristo aparecer em nossa vida. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Não é fácil fazer isso, entregar o controle da nossa vida em Tuas santas mãos. Mas, Senhor, nos ajude. Coloque o Espírito Santo nos ajudando nessa tarefa. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Tenha uma segunda-feira abençoada, uma semana de muitas bênçãos e vitória. De lutas, vai haver lutas, mas com certeza Deus dará a vitória para você. Que haja uma bênção em teu coração. Fique com Deus. Amém.